Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora são 13 horas e 24 minutos, 13 com 24, e já estamos aqui com a delegada Diná Arnoldi para conversar conosco aí sobre, né, a segurança pública, né, também trazer algumas alterações que tivemos aí nas delegacias da região aí, né, e outras questões aí, mas eu passo a palavra para o Andrei Grave aí, abrir os trabalhos da entrevista aí, fazendo sempre aquela acolhida mais do que especial aí para os nossos convidados. Boa tarde, Andrei, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Camargo, boa tarde, delegada Diná. Boa tarde. Hoje a delegada, para cumprir essa agenda aqui, ela ficou por Ibirubá e a gente quer agradecer, né, porque sabe a importância que a Diná tem na delegacia e como ela respeita e valoriza também o trabalho da imprensa e sempre que a gente precisa, ela nos atende aqui, né, e faz esse esforço. Então, muito obrigado, viu, Diná? Nossa admiração por você. Essa semana, ou semana passada, eu mandei para a senhora no privado alguma coisa relacionada àquele fato em Pejuçara que me chamou muito a atenção, delegada, e fala um pouco do trabalho da Polícia Civil, porque ele é diuturno e importante, né, em cada detalhe. Eu queria que a senhora falasse tecnicamente como uma ocorrência dessas acontece. O que nós tivemos lá, né? Uma pessoa que inicialmente foi encontrada sem vida em um local e depois que as investigações se aprofundaram, descobriram que a pessoa inicialmente teria se suicidado, mas depois se viu que ela tinha sido morta e a cena do crime foi adulterada. E isso não é raro da gente ver situações assim, né? Então eu queria parabenizar o trabalho da Polícia Civil e reconhecer aqui como é importante, né? Cada olhar, cada detalhe, cada circunstância dentro de uma cena de um crime, ela pode mudar o desfecho daquela questão. Boa tarde a todos, Cristiano, Andrei, agora o Camargo também que saiu da sala. Boa tarde a todos os ouvintes. Também quero agradecer o convite, me desculpar da semana passada, que deu um imprevisto, eu não consegui estar aqui. Mas sempre que eu consigo, com certeza tem um espaço na agenda para a imprensa. E eu tenho um carinho especial pela imprensa, porque eu acho que vocês fazem um trabalho que, para nós, da Polícia Civil, é importantíssimo, porque vocês passam a informação e passam a informação de uma forma, daquela forma como a gente passa para vocês a informação. Então, isso é importante. É a informação fidedigna, a informação que a gente pede para vocês passar. Então, eu acho que essa parceria e essa confiança no trabalho, né, tanto da polícia quanto da imprensa, isso é muito importante. Então, eu também agradeço sempre o apoio que a gente tem da imprensa, né, e agradeço também os convites, porque é importante nós estarmos aqui falando sobre segurança pública, que é uma matéria que instiga muitas pessoas, né, porque as pessoas gostam. E assim como no futebol, assim como na religião e na política, nós temos as pessoas que gostam de conversar sobre segurança e elas palpitam sobre segurança pública. Estudam, pesquisam. Isso, mas e tem aqueles palpiteiros também que gostam de conversar. E é uma... A gente vê, assim, nas rodas onde é que nós estamos, enfim, quando a gente sai, as pessoas querem saber, porque isso é uma situação interessante, né? Pois bem, começando pelo fato de Pejuçara, eu estava em férias. Eu sou a delegada que atende a delegacia de Pejuçara hoje. Então, estou na regional em Cruz Alta, mas eu também atendo a delegacia de Pejuçara. E, na época, eu estava em férias, mas quem atendeu foi o delegado Josuel, que depois veio a falecer, né, numa trilha lá em Santa Catarina. E ele e o policial que estavam lá, o inspetor Caetano, eles tiveram esse olhar do fato de que aquele suicídio por enforcamento, em tese seria um suicídio por enforcamento, não era tudo aquilo que se mostrava naquela cena. Então, a partir daquilo, eles fizeram um local de crime, enfim, como suicídio. E... foram chamados, inclusive, para o local para isso, atender... era o delegado José, que era o plantonista. E o delegado Ricardo, que está na DRACO hoje, que estava me substituindo nas minhas férias lá em Pejuçara. E aí, eles trocando informações que aquilo não estava normal, a cena do suicídio. Nisso, os policiais de Pejuçara também receberam uma informação de que um rapaz tinha comentado com a mãe de que ele teria matado uma senhora em Pejuçara. E essa mulher realmente ela tinha 72, 73 anos.
E aquilo, então, começou e a gente foi atrás e investigando e conversando, pegando, importante, as câmeras de segurança da cidade. Fizemos todo o trajeto dele até chegar na casa da mulher, quanto tempo ele ficou nessa casa, se a história que ele estava contando para os familiares era realmente a história que apareciam nas câmeras, né? E, no fim, nós conseguimos, então, com base em alguns depoimentos e nas câmeras, a gente conseguiu a prisão temporária dele. E quando ele foi preso, ele nos ajudou, nos auxiliou, porque ele disse que ele tinha forjado tinha forjado, não. Ele enforcou ela. Ele enforcou ela. E daí ele contou toda uma história, que ele chegou lá para furtar a casa, enfim, ela reconheceu ele. Ele não queria que ela contasse que ele tinha sido reconhecido. Mas, no final, quando a gente pediu, então daí nós pedimos várias perícias no corpo. Várias perícias. Mesmo antes de saber que era homicídio, mesmo no suicídio, a gente pediu coleta de... E o Andrei sabe porque acompanha, né, Andrei? Então, a gente pediu coleta de sangue, coleta de material genético dentro do órgão genital da mulher, ver se não tinha nenhum estupro, enfim. E realmente veio depois, agora o laudo chegou faz acho que uns 15, 20 dias, ela foi estuprada. Foi estuprada. Foi estuprada também. Em tese, ela foi estuprada. A gente tinha material genético dele dentro Sim. do corpo dela. A gente entende que foi estuprado, porque pode ser que não, pode ter sido consentido antes dela morrer. O estupro, que daí já não é estupro, pode ter sido realizado depois que ela faleceu. A gente não sabe a dinâmica ali. Mas, enfim, né, a gente lida isso com estupro e indiciamos ele também pelo homicídio qualificado, por motivo torpe e por a vítima não ter a defesa dela, e também pelo estupro, né? Então, é um caso bem que, como você falou, não é muito comum, né, se ouvir falar. Não é muito comum. Num suicídio, a gente trata geralmente como suicídio, mas é aquele expertise da profissão que te dá para você chegar num local e ver que aquilo ali não está como deveria estar. Alguma coisa está fora do comum, tá fora do normal ali, mesmo sendo um suicídio. É o faro do investigador, né? É a posição da vítima, é como ela fez aquilo. Enfim, são várias... Tinha uma janela quebrada, que eles acharam estranho aquela janela quebrada. Enfim, então, várias situações que nos levou a... E o falatório ali na volta da ocorrência, ele ajuda, de certa forma, também, Dina? Às vezes a gente diz assim, os fofoqueiros de plantão... ajudam. Né? Mas que em algum momento ali eles vão trazer um elemento que pode ser usado. Isso, os vizinhos, né, que sabem da rotina. Tanto que foi o vizinho que achou ela, depois de 3 dias ela não abriu a casa, o vizinho disse, não, só um pouquinho. A dona, acho que era Simira, tá estranho isso porque ela não abriu a casa, vou ver, encontrou ela no porão, né? Então, também, não digo os fofoqueiros, mas a pessoa que sabe a rotina, né? Tu tem os vizinhos e você sabe a rotina dos teus vizinhos, às vezes falaram estranho. Isso, falaram aquilo. Olha, tinha esse barulho, eu escutei isso, enfim, né? Sim. Então, isso ajuda. E isso também chama atenção, né? O trabalho da Civil, por exemplo, nessa situação, nesse desfecho do caso da Marielle, da vereadora Marielle, lá do Rio de Janeiro. Como hoje, se existe corrupção dentro da polícia, como as coisas não andam, né, delegada? E como também isso acaba sendo usado depois para que realmente não se chegue a lugar nenhum. Na Polícia Civil Gaúcha a gente não tem relatos, né? Mas no Rio de Janeiro, infelizmente, essa situação ocorre muito. O problema do Rio de Janeiro, não conheço a realidade lá. Já estive dentro de uma favela para ver como é que é o trabalho dentro de uma favela. Já fui em loco para ver. Mas eu não conheço o trabalho lá. Eu tive acesso a um relatório da Polícia Federal para dar uma lida. São 496 páginas. Então, é um livro que fala toda a situação. E aí a gente vê, assim, quando há interesses, realmente fica difícil e quem perde é a população, né?
O que acontece no nosso caso hoje no Rio Grande do Sul? A gente tem muito... Então, assim, lá parou a investigação. Pararam as investigações por, ao que eu estou lendo ali, por um interesse político, um interesse, né, fora... Uma influência. Uma influência, fora da questão de trabalho, né? Porque antes desse fato, teve uma outra morte lá, que foi bem repercutida também, agora eu não me lembro o nome da vítima. E a mesma delegacia, DHP lá, que era comandada pelo mesmo delegado, não pelo mesmo delegado, mas a mesma equipe que depois foi comandada por esse delegado, eles, em 5 dias, eles fizeram todo o levantamento do crime e estava tudo desvendado. E foi um crime também, não repercutiu quanto a Marielle, mas também foi um crime de repercussão lá naquela região. E depois na Marielle pararam. Pois, enfim. O que acontece aqui dentro da nossa realidade do estado do Rio Grande do Sul? Nós temos as delegacias. Nós temos delegacias que têm em torno de 20 mil procedimentos em andamento. Então, às vezes, o não fazer não é porque o policial está sendo subornado ou está sendo corrupto. O não fazer é porque, às vezes, nós não temos braço, a gente não tem mão de obra, a gente não tem pessoas para trabalhar. Então, às vezes, a pessoa diz, nossa, mas ficou 6 anos o meu inquérito dentro de uma delegacia até que eu fui intimada no fórum para não sei o quê. Porque nós não temos, pessoal. E o meu exemplo que eu dou, e é a nossa realidade aqui, é a Delegacia de Polícia de Cruz Alta. Hoje nós temos 13 mil procedimentos em andamento lá. E eles são em 11 policiais. Então, pega 13 mil e divide por 11. Qual é a carga de cada policial? Mais de 1.000, né? Quase 2.000. 1.000 e pouquinhos, não dá 2.000. Mas, então, o policial tem 1.000 e, vamos botar 1.300 procedimentos em andamento com ele, que ele é o responsável. E aí, ele pode se matar trabalhando, ele pode... 24 horas, ele não consegue fazer tudo aquilo que tem que fazer. Então, por isso que às vezes as coisas demoram. Diferentemente do que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Né? Desse fato, não estou falando de outros, desse fato, né? Mas é essa questão, é essa nossa realidade no estado do Rio Grande do Sul hoje. Não é culpa é culpa do governo atual, é não sei o que, não. Culpa de vários fatores que não foram feitos concursos há muitos anos, não deixaram os concursos, as pessoas foram se aposentando e as delegacias foram perdendo. Hoje, Ibirubá deveria ter 21 policiais pelo tamanho da delegacia. Eles são em 7 policiais. 5 policiais, né? 5 policiais e o delegado, 6 pessoas. Que o Estado disse que aqui tinham que ter 21. E uma vez eram vários. E hoje nós estamos numa redução. Esses 13 mil, delegada, eles são fatos leves, moderados e graves, desde homicídios, porque lá em Cruz Alta, como são? Nós temos 4 delegacias, a delegacia de polícia, que trabalha homicídio, que trabalha furto, trabalha apropriação indébita, trabalha todos os crimes, do homicídio ao crime mais simples. Aí tem a Draco, que trabalha só tráfico e roubo. Tráfico e roubo. Nós temos a DECRAB, que trabalha crimes rurais, Delegacia da Mulher, que trabalha só os crimes da Delegacia da Mulher, e temos a DPPA, que trabalha os crimes de menor potencial ofensivo, que são os TCs. A ADP, que trabalha só furto, extorsão, homicídio, estelionato virtual, nós temos muito, né? Golpes. Então, essa delegacia trabalha só isso, ela tem 13 mil procedimentos em andamento. 13 mil, né? Então, o pessoal realmente, como diminuir isso, não sei, delegado. A gente faz forças-tarefas, a gente pede força-tarefa, pede para vir apoio de outros policiais para ajudar, às vezes, assim. O ano retrasado, eu fiz uma força-tarefa de homicídios. Nós tínhamos muito homicídio em andamento, por quê? Porque teve em 2021, a gente teve uma onda muito grande de homicídio, foram 36 homicídios na cidade. Homicídios consumados, fora os tentados, né? Então, a gente tem que fazer forças-tarefas, só que a gente tem que atacar alguma coisa. Tipo, agora nós estamos atacando, tá calmo, estamos com 7 homicídios, tá calmo, então, perto do que estava. Nós estamos atacando agora os estelionatos, os golpes, mais estelionato virtual, vamos atacar isso agora. Então, a gente faz frentes de trabalho para tentar atacar alguma coisa quando explode. E quando o cidadão... Ontem, por exemplo, eu quase fui vítima de um golpe, né? Eu queria entender
se é importante registrar isso ou não, porque comprando uma peça de um carro aí, de repente eu vi que o cara estava usando toda a parte de identidade visual lá de uma empresa e colocou no WhatsApp aquilo e tal. O golpe clássico, né? E aí quando eu liguei no fixo, eu descobri que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não caí no golpe, né? Isso teria que ser registrado, Dina? Ou é uma coisa tão banal hoje, frente ao que vocês têm para trabalhar na delegacia, que é talvez infrutífero registrar? Na realidade, é bom o registro porque o registro ele nos ajuda a dar um norte, às vezes, em outras investigações que a gente está fazendo. É importante o registro. E às vezes a pessoa nem sabe que ela nem precisa ir na delegacia para registrar, né? Porque tem a delegacia online. Faz online. Tu faz online no teu telefone, no teu computador. Tu faz online em casa o registro de estelionato. Hoje até registro até de Maria da... tentativa de estelionato, não precisa ser o consumado, mas é. só o cara tentou me dar o golpe. No fim, lá na hora de pagar, eu vi que era golpe e recuei. Registra igual. Registra, pode registrar, porque às vezes o que acontece? Telefones, né? A gente... o registro de ocorrência é um banco de dados. Então, nós aqui registrando, daqui a pouco esse mesmo cara ligou lá em Lajeado, ligou lá em Canoas, sabe? Praticou o mesmo golpe, porque quando a gente faz uma pesquisa textual de telefones dentro das ocorrências, a gente encontra, tem mais uma ocorrência lá em Ibirubá. Então, é mais uma ou para pedir uma mandada de busca, ou para pedir até mesmo uma prisão do cara, da pessoa que está utilizando esse telefone. Tudo vai ajudar no inquérito. O telefone ou a página, o perfil de qualquer página da internet, enfim. Então, é importante. O registro ele é importante para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo. Não quer dizer que nós vamos chegar àquela autoria. Sim. Né? E nem que vão tirar tempo e foco para investigar aquilo. Mas ele vai servir como um banco de dados. Um banco de dados, mas a gente também tem que fazer alguma investigação, tem que se fazer alguma investigação, nem que seja para buscar dados cadastrais, aonde que esse telefone está sendo usado, enfim, né? Isso é importante, é bem importante fazer o registro. Legal, e faz online, gente, então não precisa ir na delegacia, não perde esse tempo, faz de casa, entra no site Entra na página da Polícia Civil, pc.rs.gov.br, e ali vai ter a delegacia online. E aí você escolhe o fato, estelionato. E aí você descreve o fato, o que aconteceu. E se você quer representar ou não, enfim. O que mais dá para registrar aí, delegada? Acidente de trânsito? Acidente de trânsito. Briga de vizinho? Briga de vizinho. A Maria da Penha, violência doméstica, você pode fazer hoje online, não precisa ir na delegacia. Furtos. Que mais? Deixa eu pensar. Furtos, estelionatos. Olha, é uma fato infinidade. Atípico. Fato atípico. Eu preciso registrar que eu passei o cheque lá. Porque agora eu não sei se ninguém mais usa cheque, né? Mas enfim. Passei uma nota promissória. Então. Isso aí. Eu preciso registrar que eu perdi um documento, que, enfim... Perdi o bloco de produtor, agora começa a perda de bloco de produtor, porque as pessoas vão procurar os blocos para fazer a questão da soja e não encontram. Perda do bloco de produtor. Tu só precisa ter um e-mail que você vai cadastrar o teu e-mail ali para te mandarem o protocolo dessa ocorrência para você ir na delegacia, porque tu não consegue imprimir. O problema é que você não consegue imprimir. Então, tu tem que ir na delegacia e imprimir a ocorrência. Então, é isso. Mas, senão, você pode fazer ali, você tem um protocolo e fica registrado. Se tu precisar de ocorrência física, aí tem que buscar na delegacia. A ocorrência em papel é na delegacia, mas o registro... O registro é feito pela tela do computador em casa, sentado tomando chimarrão. Eu já fiz isso com a delegacia de Santa Catarina, quando a mãe acabou depositando um dinheiro lá por um WhatsApp que tinha a minha foto, né? Então, golpe também. Aí fizemos o registro. Então, é uma situação que deve ser feita, né, delegada? A gente precisa dizer aqui para as pessoas, registrem, né? Porque não precisa ir até a delegacia pessoalmente, né? Faz em casa depois das 6, depois que estiver tomando chimarrão mesmo, né? Isso, Porque vai estar sempre o acesso ali no pc.rs, né? .gov.br. Esse é o site da Polícia Civil, o site oficial da Polícia Civil, onde tem delegacia online. Em cima, se eu não me engano, do lado esquerdo da tela, tem um bem grande delegacia online. É ali que se faz o registro. Perfeito. Certo. Delegada, a gente vai para 11 meses aí daquela ocorrência que, para nós, foi um fato bem significativo para nossa região, que foi aquele roubo de armas, né?
em tese forjado pelo próprio proprietário da loja lá, que sumiu 49 armas e tal. A gente sabe que ele foi preso, tal, mas o que hoje esse processo ele já está com o judiciário, provavelmente, né? O que ficou de concreto? Essas armas foram recuperadas? Existia alguma ligação daquele fato? Era mesmo um interesse específico e não tinha direcionamento aquelas armas? Era coisa bem amador mesmo? Como é que se desenrolou toda essa ocorrência, já que a gente agora vai completar um ano dela, né? E aí eu dizia para o Andrei, quando a gente foi lá e entrevistou o delegado lá que estava responsável pela investigação, né? A grande preocupação é, imagina essas armas todas, né? Aqui na região circulando e tal, né? Então, se a polícia conseguiu fechar o cerco e recuperar todas ou parte delas. Parte delas foram recuperadas, outras não, porque a gente acredita que não foram furtadas todas. E isso está dentro dos autos do inquérito, que já está no fórum, né? Ele já está respondendo. Eu acho que está em fase já quase que de sentença esse inquérito. Ele está preso ainda. Tem uma suspeita de que ele estava envolvido com alguma organização criminosa, algum grupo criminoso, né? Que também ajudou ele ali. E ele não está cumprindo a pena, ele está preso preventivamente, mas ele está guardando a pena, que eu acredito que vai ser bem alta, por conta desse fato, porque são vários crimes que se conseguiu. Tem inclusive um veículo que foi furtado aqui em Birubá que acabou participando de alguma forma, né, dessa ocorrência. Participou quando foram apreendidos alguns meninos que estavam com algumas armas. Né, desse em tese furto numa casa de armas. Eu fico impressionado com a memória da delegada, né? Porque a gente pega ela aqui, puxa para cá e leva para lá e ela não titubeia. A delegada, faz muitos meses que não temos homicídios em Ibirubá, né? A que a senhora atribui isso? Muito às prisões que foram feitas, né? A gente teve até a gente brincava que o dia 24 de dezembro era um dia que a gente aguardava alguma coisa, porque foram 2 homicídios em 2 anos consecutivos, ou 3, agora eu não vou lembrar agora. Falou da minha memória e agora eu dei um branco aqui. Sempre tinha alguém querendo dar um presente de Natal, né? E eu acho que as prisões que foram feitas, o recado foi dado para alguns indivíduos aqui de Ibirubá, né? Que não vai matar, mas também vai ser penalizado por conta não vai ficar impune, né? Esse crime. E outra é que a gente também tem muita gente presa, que estaria que seria o alvo de alguns indivíduos, então estão presos. É um trabalho forte, assim, podem ver, a Brigada Militar quase que toda semana aprende drogas em Ibirubá. E a droga é o estopim para um homicídio. Hoje em dia é um estopim para um homicídio. Então, esse trabalho também é forte. É um trabalho forte também da Polícia Civil, fazendo buscas, indiciando. Porque no momento, assim, às vezes as pessoas acham, poxa, mas daí a Polícia Civil não prendeu. Mas a gente está lá fazendo inquérito e indiciando as pessoas, né? Estamos indiciando, estamos pedindo prisão, estamos pedindo mandado de busca, a gente está fazendo quebras, enfim. Então, é um trabalho mais silencioso, mas nós também estamos trabalhando. Então, é isso. Eu acho que esse é o mais ou menos o norte para ficar calmo. Mas o homicídio é uma situação, assim, que a gente também não pode prever. O que vai acontecer daqui a 2 horas, né? A gente acha que está calmo, enfim, mas daqui a pouco dá uma situação ali, até mesmo de uma violência doméstica, uma briga de vizinhos que pode culminar num homicídio, uma briga de trânsito que pode culminar num homicídio, né? Que a gente já teve brigas de trânsito que culminaram em homicídio, né? Então, homicídio não, tentativa, se eu não me engano. E então são essas situações. O homicídio é muito difícil de prever o que vai acontecer, porque o homicídio é muito, daqui a pouco eu sou uma pessoa do bem e tô naqueles 5 minutos de bobeira, que eu tô com uma raiva fenomenal, eu tô com, né? E me dá, aquele gatilho vai ser ativado e vai acontecer.
Mas dentro daquilo que a gente pode prever, tráfico, roubo, enfim, que são gatilhos para o homicídio, Sim. é a questão de se controlar isso. Eu queria repercutir com a senhora a questão hoje do nosso alagado, né? Da costa aqui do Paço Real, com muitas casas, muitos imóveis, alguns imóveis bons, assim, de um alto valor agregado, e que estão sendo alvo de furto, de arrombamento, né, Dina? E essas ocorrências, eu acho que até elas não vêm todas a público por opção, muitas vezes, até do próprio proprietário, né, do condomínio ou da casa. A gente fica sabendo assim por fontes vizinhos e tal, mas essas ocorrências muitas vezes nem registradas são, né? A polícia tem recebido isso? Tem chamado a atenção? Tem tido um olhar diferenciado também para a segurança na orla? Nós temos um problema na orla, né? A orla do... porque as pessoas... Tem alguns proprietários, e não são todos, eles não entenderam que lá é um lugar que é muito suscetível à prática do furto, à prática do furto-arrombamento, até mesmo do roubo. Roubo nós não tivemos, mas enfim, do furto-arrombamento. E que precisa... Você tem uma casa lá, você tem uma casa consideravelmente boa lá, que chama atenção, e que tu precisa ter uma segurança, né? Quer seja um alarme, eu sempre digo que o alarme é o melhor, porque o alarme, no momento em que ele soa, o alarme, as pessoas recuam, né? Então, um alarme, uma câmera. A gente tem recebido ocorrências, não com tanta frequência, mas a gente tem recebido ocorrências. E é um problema. Vocês viram aquela questão do jet ski? Onde é que estava o jet ski? Estava lá em Guaíba. Guaíba. Estava em Guaíba. Né? O jet ski saiu daqui de 15 de novembro. E foram encontrar ele lá em Guaíba, numa casa lá em Guaíba. Saiu rodando daqui, não acho que não pela água. Rodando, né? Dentro de um... Né? Pode ser que saiu Escondido. pela água. Pode ser que saiu pela água. Pode ser que saiu pela água. Pode ser que carregaram numa carreta. Pode ser que carregaram numa carretinha também, né? Mas ele foi encontrado em Guaíba. Então, a questão toda hoje o crime, ele não é mais regional. Ele é estadual. Então, assim, é muita informação. Hoje é muita informação, todo mundo tem informação. Todo mundo tem informação de todo mundo, né? Por isso que as pessoas têm cada vez mais claro que, eu pago imposto, tinha que ter a polícia, mas não tem como nós fazermos toda essa questão de segurança. A pessoa, quando ela tem que ter um pouquinho e pensar, não, eu tenho que botar um sistema de segurança, de alarme aqui, eu tenho que botar um sistema de segurança. Principalmente nos locais onde que tem menos frequência de pessoas. Difícil acesso, né? Eu não digo que lá é difícil acesso. Ou demorado o acesso, pelo menos, né? Pra gente chegar, né? Mas para quem quer ir lá fazer alguma coisa, né? É muito fácil. E aí também tem uma outra questão que a gente percebe quando a gente vai fazer o local desses crimes. É muita gente de fora entrando nos condomínios. Por quê? Porque tem muita construção, né? Muita reforma. A gente sabe por moradores não, os condôminos desses locais, que as pessoas emprestam o controle para todo mundo entrar lá. Então, tipo assim, o André, a Dinah e o Cristiano têm os controles lá e nós vamos lá. E daí, para quem que eu passo o controle daquele local? Né? Para quem que eu tô passando o controle? Para ir lá. E pode ser por água que está sendo feito esses furtos? Pode. Quando eu cheguei em Ibirubá, eu cheguei em 2007. 2008, nós tivemos muitas casas arrombadas dentro do Alague em 15 de novembro. Em vários condomínios. E o pessoal chegava de barco. Saía com o barco. Que rastro que vai deixar? Deixava rastro. Nenhum. Não tinha câmera que pegasse. Né? Então, é um local mais difícil de se fazer uma investigação. Uhum. Né? Se nós não tivermos câmeras, se não tem o vizinho que vê. Hoje, delegado, eu acho que a senhora traz um tema que é importante. A gente já conversava aqui em outros momentos, por exemplo, que aquele crime que era cometido no interior, muito distante, né?
acabou meio que também diminuído porque os agricultores eles começaram a botar muito patrimônio para dentro dos galpões e tal, tudo mais, né? Precisavam garantir essa segurança, né? E hoje você tem o chamado propriedade segura, né? Que tem toda uma rede conectada, né? Quando acontece qualquer tipo de evento, né? Crime nessas propriedades, na hora já chega a informação, seja para a Brigada Militar, seja para a Polícia Civil, para, né, fazer o cercamento disso, o chamado cercamento eletrônico, né? Seria uma alternativa, por exemplo, do ALAG, porque a gente vê que há um movimento lá por parte da administração, até dos investidores, de empresários lá, de transformar aquela região ali numa região forte do turismo, né? Então, toda essa atenção que a senhora fala, ela vai chamar mais ainda, né? Mais ainda. E aí, se a gente achar que a gente ainda está no compadre, que a gente sabe quem é o pai, aonde que compra, né? Qual escola que estudou, qual é a comunidade, qual é a língua, se é evangélico ou católico, tal, isso acabou, né? Acabou. Isso, né? Então, porque isso... eu sei que o meu vizinho lá não sei o que, ele tem... ele não sei o que, não podia ter aquilo. Não é mais assim. Não é o crime hoje, ele não é mais assim. Então, é essa questão... todo investimento, eu sempre digo que a questão da economia, ela, querendo ou não, ela passa pela segurança. Sim. Porque as pessoas vão investir em locais onde são mais seguros. Porque eles não vão colocar patrimônio para depois ser depredado, ter prejuízos, enfim. A segurança hoje é um dos requisitos e podem pedir para qualquer empresário hoje da nossa cidade aqui de Ibirubá, em quais cidades que, se fossem expandir os seus negócios, em quais cidades eles não iriam expandir os seus negócios. Em cidades que são inseguras, que o índice de criminalidade é muito alto. Cruz Alta é seguro, delegado? Hoje, Cruz Alta tem um outro... Não porque eu tô lá, não é por isso. A gente está com um outro momento de Cruz Alta. Por quê? Porque a prefeita que está lá, ela tem um outro olhar. Então, assim, hoje a cidade tem câmeras, que a gente pode contar com câmeras. Não são muitas, mas a gente tem. Quando eu cheguei lá, não tinha. Nós íamos buscar uma imagem. Aconteceu o seguinte, ó, eles mataram houve um homicídio de um senhor de um lado da cidade e a moto cruzou toda a cidade. Então foi de um lado e a moto cruzou toda a cidade e foi para Coab. E nós não conseguimos uma câmera para comprovar que eram aqueles caras que tinham matado aquele senhor naquela casa. Não tinha uma câmera. E eles atravessaram a cidade. Hoje nós já temos. Então, isso essa é a questão do olhar de um administrador, de um olhar para mudar isso. É essa que é a questão, sabe? Então, hoje, lá se sabe que se cometer um crime, a gente tem câmeras, o pessoal já sabe que tem câmeras que nós vamos atrás e a gente vai conseguir buscar alguma coisa. Não vai ficar totalmente no escuro. Não vai ficar. Furtos, roubos, da mesma forma. Uma vez no calçadão de Cruz Alta não tinha uma câmera. Hoje nós já temos câmeras no calçadão de Cruz Alta. Então é importante esse olhar. Claro que tem que mudar muito ainda. A gente tem que fazer lá em Cruz Alta, já cabe um cercamento eletrônico com câmeras. Aqui em Ibirubá também já cabe hoje câmeras onde se leem placas, se leem a fisionomia da pessoa. Né? Tu busca o carro entrando na cidade, tu sabe todo o trajeto que o carro faz através do monitoramento, o cercamento eletrônico. Onde tem isso, Dina? Marau nós temos. Marau é encantador. Marau hoje, a cidade de 44 mil habitantes, a gente tem 200 câmeras funcionando na cidade de Marau. E Marau tem 44, nós temos 20, então é o dobro de Ibirubá, né? Imagina aqui em Ibirubá hoje nós com o cercamento eletrônico, fazendo isso com um monitoramento, porque tem que ter um monitoramento de pessoas cuidando ali, você faz o trajeto que o carro faz dentro da cidade. Né? Então, isso é um olhar que os administradores precisam pensar também. Porque Ibirubá é uma cidade relativamente rica, e nós precisamos pensar segurança por conta disso. Exato. E aí, a partir desse investimento, por exemplo, um cercamento eletrônico nesse nível de Marau, aí a pessoa botou o pé lá dentro, ela já já sabe o carro que ela tá, a cor do carro, a placa, se o carro está com licenciamento, se o carro é furtado ou roubado.
E dependendo da câmera que tu passa, até te pega a tua fisionomia. Se você já estiver no banco de dados, já sabe quem que é a pessoa. Então, hoje em dia, nós temos tecnologias maravilhosas. Custa, é um investimento, mas é um investimento que vale a pena, né? Que vale a pena. Que aí atrai investimentos também, né, Edna, nessa questão que a senhora atrai colocava. Investimentos, isso que aí. Ninguém vai instalar algo valioso, né, seja uma empresa, seja o que for, um investimento que for, num local com essa dificuldade de segurança. Delegado, um ouvinte ligou agora aqui para fazer uma pergunta que eu acho que até é um tanto quanto pertinente, mas enfim. Como que é identificado quando uma câmera está com problema, né? Ele trouxe como exemplo o caso daquela pessoa que foi encontrada dentro do Puxiretê aqui, né, e que a família ou alguém, enfim, foi tentar buscar a imagem de uma câmera que tem lá e que essa câmera não estava funcionando, né? E aí a pergunta dele é por que não disseram, não diagnosticaram antes, né, que estava estragada para arrumar. Mas é que não é responsabilidade da polícia as câmeras, né? Acredito que é a prefeitura, né, que é responsável pela manutenção das câmeras, né? O que acontece? A Brigada Militar tem as câmeras na Brigada Militar e tem um espelhamento na Delegacia de Polícia. Sim. Então, quando a câmera não está funcionando, a tela vai ficar em preto, vai ficar preta. E aí é avisado o setor responsável da prefeitura para dizendo, aquela lá está queimada. Aquela está com problema. E aí tem toda uma questão tem que ver se ainda tem a licitação para fazer a manutenção da câmera. Tem que ver se a empresa... Porque assim, como as primeiras câmeras de Ibirubá foram colocadas em 2012, e depois acho que 2018, 2019, se eu não me engano, as outras câmeras. Então, assim, essas empresas que faziam a manutenção, que eram as contratadas, como é que está esse contrato hoje, enfim? Então, é toda uma questão hoje que... por isso que a gente fala sempre, tem que se fazer contratos não de compra de câmeras, mas de aluguel. Porque em 5 anos a tecnologia ela muda muito. Então, se você aluga a câmera da empresa, você faz um contrato com a empresa, alugou. Aquela câmera não está funcionando, a questão é da empresa que vai vir aqui, e daí é o problema da empresa, porque se pagou o aluguel da câmera para ela funcionar. Sim. Claro que quando nós colocamos aqui as primeiras câmeras em Ibirubá, ninguém pensava em ter alugar câmeras, a gente não pensava nisso, a gente pensou em comprar, daí houve uma questão público-privada ali, todo mundo se juntou para comprar as câmeras. Mas hoje é pela prefeitura. Mas por isso também que é importante, a gente tinha fundado uma vez o grupo, o GGIM, que é um grupo com várias pessoas da comunidade, que eles se reúnem e veem quais são os problemas hoje, o que a gente precisa hoje na comunidade em termos de segurança. Participa a polícia, Brigada Militar, bombeiros, não seria o Concepro? Imprensa. Não, o Concepro é um órgão que atua para nos ajudar em questões financeiras. Mas o GGIM é um órgão que vai com todas as entidades do município, junto com o poder público, e que discute essas situações. Então, hoje eu não sei como é que está ali na brigada, quem que é o responsável pelas câmeras, quem que avisa a prefeitura, quem que é da prefeitura, quem que está responsável por isso, né? É o Departamento de Trânsito, é a Secretaria-Geral de Administração. Delegada, a senhora traz um tema aqui que, para mim, eu acho pertinente no sentido do que está se discutindo, inclusive, a nível nacional hoje, que é a criação de fato de um sistema nacional de segurança pública, onde todo mundo possa, né, jogar dados ali para dentro e na hora que a segurança precisar daqueles dados, não tenha esses elementos aí financeiros, né, burocráticos, de responsabilidade. Como é que não dá, com todo respeito, delegado, mas não dá para entender que a Polícia Civil não saiba o que a Brigada Militar está funcionando, não está funcionando, ou mesmo da Brigada com a Polícia Civil, ou com a Prefeitura, com o Governo do Estado e tudo mais, né? Parece que todo mundo navega no seu açude ali e não se conectam essas pontas, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né, delegada? Na realidade é uma questão que a gente precisa pensar, né? Porque nós estamos cada vez mais precisando de questões que a gente faça todas as entidades têm o mesmo norte, têm o mesmo pensamento,
né? E dentro de segurança pública isso precisa. A gente tem um programa, e agora tem um programa que a gente participa dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é todas as delegacias de polícia conversam com todos os comandos da Brigada Militar. Então, a gente já está trocando informações assim, que isso é bem importante, porque aí nós trocamos informações, Polícia Civil, você da Brigada, a gente vai trocar informações, e daqui a pouco essas informações fecham e a gente consegue fazer um baita de um trabalho ali. Né? Então, já está havendo essa parceria. Mas ainda a gente precisa... Estamos engatinhando, mas eu acho que um dia nós vamos chegar lá. Eu ainda penso que eu vou chegar nessa fase. Antes de me aposentar, vai ter essa fase aí. A senhora acha, por exemplo, aí mais como opinião, né? A senhora acha que o fato da gente ter parte da segurança militar e parte da segurança civil é algum tipo de problema ou, digamos assim, de dificuldade para que haja essa integração de uma forma mais efetiva? Não, porque cada um faz o seu trabalho, né? Tem que ter as pessoas que fazem a polícia, o preventivo dentro da rua, que é a Brigada Militar, e tem que ter quem investiga, que é a Polícia Civil, né? Então, não, às vezes são as pessoas que dificultam essa troca de informações. Entendi. É só e já está mudando muito a mentalidade de isso aqui é da Brigada Militar, eu não faço, isso aqui é da Polícia Civil, eu não faço. Não, hoje em dia, praticamente 90% já nem pensa mais assim. Acho que a gente trabalha pela segurança, a gente trabalha para o cidadão, o nosso serviço é para a comunidade, nós temos que pensar no todo na comunidade. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Andrei, que aí também é nacional, aí, porque quando tem esses temas da segurança pública, é bom a gente ouvir aí quem participa disso e tem mais autoridade para falar, né? Recentemente está se discutindo aí, na verdade já foi aprovado na Câmara, né, no Senado, e aí foi agora para o presidente vetar ou não, que é aquela questão do indulto, né, da saidinha, chamada saidinha, né? A gente sabe, por exemplo, delegada, que existem estudiosos que apontam que essa é uma forma de você destensionar a pressão dentro dos presídios e tal, né? Que tem situações, claro, de pessoas que saem e acabam não voltando, mas que esse é um mal necessário, digamos assim, para destensionar a violência dentro das casas prisionais, né? Por conta de superlotação e tudo mais e tal. Há outros que não, que defendem que, olha, bandido tem que estar preso e não tem que sair e tal. E esse tema, ele dialoga com direitos humanos, com outras questões, né, pertinentes aí na nossa formação enquanto sociedade. Aí, a opinião da senhora, como um agente de segurança pública, o que a senhora pensa sobre esse assunto? Eu acho que preso tem que estar preso, tem que cumprir a pena. Por quê? Porque se tu... e a nossa lei, ela dá esse direito da saída, né? Tem o direito agora, está ali, vamos ver o que vai acontecer com esse projeto, que ainda é um projeto, né? Não virou lei ainda. Mas preso tem que estar preso tem que cumprir pena. Preso não pode estar longe do seu ambiente aonde ele deveria estar. Essa é a minha opinião. A saidinha para nós é terrível. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas são reincidentes. A maioria dos presos, das pessoas que estão cumprindo pena, cumprindo pena é sentenciado, não a prisão preventiva. Estão cumprindo pena, eles são reincidentes. E o reincidente hoje, e o apenado hoje, dentro do nosso modelo de presídio, ele não é ressocializado. Então, ele não tem como sair um pouquinho e daqui a pouco não cometer nada, não fazer nada. Ele vai sair e, na maioria, vou dizer que 95% dos casos, ele vai sair. Vai resolver alguma coisa aí pendente. Vai resolver alguma coisa ou vai fazer alguma coisa. Ou vão descobrir que ele está aí e vão resolver a pendência. Vamos ver como é que vai ficar, né? Não vamos sofrer por antecipação, mas vamos ver como é que vai ficar aí a situação. Como é que vai ficar a situação. Mas é uma situação bem delicada. Bem delicada, porque a gente sabe... Só quem conhece um presídio e sabe como é que é dentro de um presídio, a gente sabe como é que é trabalhar dentro de um presídio, como é que é estar lá dentro de um presídio, tentando fazer com que as pessoas que estão lá sem trabalhar, só pensando bobagem, né? Estão lá. No ócio criativo?
Ócio criativo, adorei essa. Ócio criativo, isso aí. Então lá eles estão, para você lidar com esse tipo de pessoa. E cada vez mais eles estão com mais direitos. Mais direitos e mais direitos e mais direitos. E aí vamos esperar o que vai vir a partir de agora aí nesse projeto aí que está dentro da... Acho que já está dentro do Palácio do Planalto para assinatura do... Assinatura ou não, né? Aliás, veto ou assinatura. A delegada Dinac mudou de opinião ou ainda é a favor de um presídio regional aqui, delegada? Em Ibirubá, por exemplo. Pois é. O que nós temos hoje? O Estado a construção de um presídio ela é muito cara. Né? Eu tenho a opinião que cada cidade tem que... Cada comarca que é o Ibirubá e 15 de fórum, novembro, por exemplo. que é o fórum, teria que ter o seu presídio. E ser gerenciado por aquele juiz, por aquela VEC, cada comarca tem que ter o seu. Por quê? Porque daí você trata, porque você conhece as pessoas e trata ali. Claro que vai vir um ou outro, enfim, mas você trata aquela forma ali, cada um cuida do seu. Essa é a minha opinião. Mas, como a gente sabe que o Estado não vai fazer, não sei o quê, o que nós temos que fazer hoje? Hoje nós temos que melhorar as condições dos demais presídios. E a gente tem, assim, o que nós podemos... Qual é a melhoria? A melhoria começa por aumentar o número de celas. Melhorar os presídios, a sua estrutura dentro dos presídios. É colocar bloqueador de celular. Gente, por que preso tem que ter celular? Se você tem uma estrutura boa, aonde ele faz, que ele tem alguma atividade, ele não precisa fazer outras atividades paralelas. Né? E nós já temos no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um presídio que tem bloqueador de celular, que é um complexo lá em Canoas, e tem aquele outro em Charqueadas, que não tem tomadas, né? Que não foi colocado tomadas, e que agora está uma divergência com os direitos humanos, porque nesses dias de calor, os presos não conseguem ter ventilador. Os pobrezinhos dentro das celas, eles não conseguem ter ventilador, mas as pessoas aqui fora podem passar calor. Né? Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que sair na rua, enfim. Mas, então tá uma discussão em relação à questão de bota tomadas, não bota tomadas, enfim, como é que ficou assim. Mas eu acho que o Estado tem que fazer melhorias nos que nós temos, porque nós não vamos conseguir. Aqui em Ibirubá vai conseguir? Não, porque... Cruz Alta precisa de muito investimento. Nós temos mais de 100 presos de Ibirubá em outros presídios aí, né, delegada? Eu acho que mais ou menos isso, porque hoje... Entre 100 e 200? Eles não ficam mais aqui no eixo Espumoso Soledade, né? Ficam meio que espalhados, assim. Sim. Então, eu acho que deve ter uns 100, 120... 120 pessoas de Ibirubá. pessoas de Ibirubá cumprindo pena. Cumprindo pena ou esperando o cumprimento da pena, tipo presos preventivos, né? Uhum. Nós podemos ter, sim. Importante esses números aí, né? Pra gente fazer uma análise. Bastante pessoas. Delegada, para finalizar, falar um pouquinho aí da questão hoje da Delegacia da Mulher, né? Como ela tem sido cada vez pauta de mais trabalhos, né? Ganhando espaço, visibilidade, e também queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho voltado para a mulher. Nós saímos então do mês da mulher, mas ainda continuamos assim saímos não, nós estamos no mês da mulher? Sim, estamos no mês da mulher, né? Estamos saindo do mês da mulher, né? E aí então a pauta bem aflora a pauta da violência contra a mulher por conta do dia 8, no mês da mulher, março, né? E ontem até eu conversava com um grupo de mulheres e falava da importância de se conversar sobre esse tema. Porque nós temos... Ontem eu mostrava em gráficos o quanto a violência doméstica ela impacta não só na vida da sociedade, não só na sociedade, mas o quanto ela impacta dentro da economia de um município, na saúde, na economia, no valor de gasto em saúde, com a mulher que é vítima, com os filhos que são vítimas também e com o agressor. Porque a gente gasta, quando a mulher ela é vítima de um abuso sexual, a gente gasta com ela porque ela tem que ter um tratamento. Tanto o tratamento por conta do abuso sexual, um tratamento psicológico, às vezes uma internação. Medicação. E os filhos também precisam passar por todo, né? Então é psicólogo, é assistente social, enfim, às vezes é internação, às vezes é medicação. Então, o quanto isso impacta na economia também.
Então, assim, saindo daquela questão, assim, nossa, da questão da violência, o que isso impacta numa economia de um município hoje, a violência doméstica? E não se pensa isso, né? O que se gasta na economia, o que se gasta de dinheiro por conta da violência doméstica. Então, e é uma pauta que tem que ser trazida também por conta disso, não só por conta do impacto financeiro, mas também por conta disso. Outra coisa que não se pensa, quem que trabalha essas crianças que são vítimas da violência doméstica? Quem que trabalha os órfãos da violência doméstica? E quantos órfãos da violência doméstica nós temos em Ibrubá? Quantas crianças que perderam pai e perderam mãe e perderam pai por conta da violência doméstica? Quem que trabalha isso? E o que vai ser o impacto lá no futuro disso aí? Quem que trabalha conversas com os homens? E não precisa ser só o homem agressor. E ontem eu perguntava para as mulheres, vocês acham que se nós fizéssemos conversas com os homens, tanto aqueles que precisam, porque eles têm algum problema de violência doméstica, quanto os não precisam? Daí eu pedi para elas, dos companheiros de vocês, maridos, namorados, enfim, quem que viria dos maridos de vocês a uma conversa? Porque quem que conversa com o homem para saber por que ele fez aquilo para a mulher? Não, a gente pega, daí ele descumpre a medida protetiva e nós botamos na cadeia. E o que esse homem está sentindo? Por que ele faz isso? Tudo é impacto financeiro, se a gente for pensar. E ninguém trabalha isso. Ninguém, sabe... o homem se trabalha, enfim. Mas as crianças ainda nós não temos uma rede de proteção. A gente tem uma rede de proteção para a mulher. A mulher vai na delegacia, faz o registro, pede medida protetiva, tira o cara de casa, ele paga alimentos, ele não pode chegar perto dela. Aí a mulher fica na casa, aí... Enfim. E os homens? O que nós estamos fazendo para que o homem não faça a mesma coisa que ele fez com uma mulher, que ele reproduza em outros relacionamentos? Então, sabe, a gente precisa pensar isso. Precisa pensar mesmo. Mais amplo, né, delegado? É muito amplo, é muito amplo. Dá para fazer várias frentes de trabalho se quisesse. Né? Então, combater a violência do início, lá na origem mesmo, né? E falando nisso, se a gente for falar, isso tem que ser política não de... não de governo, né? A gente não pode ter uma política de governo para isso. Então, assim, passou esse governo e acabou. A gente tem que começar a pensar políticas de Estado, daí eu digo de Estado, município, Estado, país, em relação a isso. Qual vai ser o impacto no futuro de todas essas violências que nós estamos sofrendo hoje? E isso impacta a sociedade. Impacta porque a mulher, ela sofre violência e ela não vai trabalhar. Daí é um dia menos na fábrica, a fábrica também não consegue produzir. E ela, né? E o marido também, se ele é o agressor, também no outro dia, quando há uma briga em casa, pode ter certeza que nenhum e nem outro vão trabalhar. Sim. Se eles estão trabalhando, nenhum nem outro vão trabalhar. Então, tudo isso impacta na vida de todos. E por isso que é um tema que não poderia ser só falado em março. Exato. Teria por isso que se usa muito a palavra prevenção, né, delegada? Isso, a prevenção. Buscar o que está gerando isso. Né? E assim... Não só a punição. As escolas precisariam trabalhar esses temas dentro de... Não digo dentro de sala de aula, mas a escola tinha que trabalhar isso de alguma forma. Nós tínhamos que começar a trabalhar isso de alguma forma. E daí a gente diz, tudo é na escola. Tudo é na escola. A questão é que, historicamente, a gente foi trabalhado para encarar isso como uma coisa natural. Sim. E eu acho que fazem o quê? No máximo, a Maria da Penha, a gente está falando de 2013, eu acho, né, que foi aprovada, não? 2006. 2006, né? Então, a gente está aí há poucos anos tendo que mudar uma cultura de séculos, Sim. né? Desde que o português chegou aqui, que a mulher foi tratada como objeto, que era comandada por ele, apanhava quando ele queria bater, fazia sexo a hora que ele queria fazer, né? Limpava a casa porque ele mandava, lavava a louça porque ele mandava, cuidava dos filhos porque era a tarefa dela, né? E isso não muda do dia para a noite, penso eu, né? Eu acho que esse é o processo. E eu acho que sim, a escola tem que estar envolvida, né? Não que seja o matéria da sala de aula, né?
Mas quando se presenciar uma situação de um aluno lá ser, né, machista com a colega, né, colocar essa cultura, né, de que eu sou maior, que eu posso fazer o que eu quero com qualquer mulher, já ajuda, né, a ele começar a ser questionado e a perceber que aquilo não é certo, né, que aquilo não é o melhor caminho. Eu vi uma tarja hoje que até eu ia repostar e no fim depois eu vou ter que repostar isso, porque eu vi uma tira são 4 quadrinhos. O primeiro quadrinho, 2 amigos se encontram, são 2 crianças, um está brincando de carrinho, um menininho está brincando de carrinho, o outro menino está carregando um carrinho de bebê. E aí o amigo, o que tá brincando de carrinho, diz pro outro, diz assim, ué, o que tu tá fazendo? Brincando de boneca? E o outro disse, não, estou aprendendo a ser pai. Eu achei tão interessante isso, porque essa cultura machista de, tá brincando de boneca. Uhum. Não, ele estava carregando um carrinho porque ele queria aprender a ser pai, né? Sim. Ajudar nas tarefas, enfim, né? Achei interessante isso, que é essa cultura que nós temos que tirar. O machismo não é... O homem ele pode ser homem, né? Carregando uma criança, claro. Enfim, dando um abraço no filho, dando um beijo no filho. E isso não vai tirar a masculinidade dele nunca na vida, né? Só que é por aí que a gente muda a percepção. Temos que mudar a percepção, né, dos nossos... Conseguimos agora reproduzir, recuperar lá do início, né? Aonde começa realmente, né? E aonde vai parar depois, lá no presídio. Então, todo esse caminho a gente percebe, né? E fica muito claro quando a gente faz essa análise. Obrigado, delegada, né? A gente está sempre à disposição e parabéns pelo trabalho, né? Principalmente aqui em nome da rádio também, parabenizar o delegado Márcio Marodim, que aqui em Birubá é um sujeito discreto, trabalha, né, sempre de forma muito eficiente e conduz aí de forma muito séria o seu trabalho e a sua equipe lá também, né? Vamos convidá-lo para falar mais especificamente aí dos casos aqui de Birubá. Hoje a delegada deu uma voada por cima da região toda aqui, né, como delegada regional, e Birubá tem um privilégio, né, um dos poucos municípios, e por isso que é bom de morar aqui, onde nós temos 2 delegados morando, né, e 2 pessoas que impõem respeito realmente pelo trabalho que realizam, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite, Cristiano, te cortei aí, mas eu agradeço, fico à disposição sempre que eu puder. E a gente sempre vai se falando ali eu gosto de divulgar as ações que são feitas hoje, inclusive. Aliás, a gente fez uma época prisão. que não teve divulgação, delegada. Sim, que nós estávamos com uma lei do silêncio, porque a nossa Associação dos Delegados pediu que a gente fizesse Foi Operação padrão. Para que a gente também fosse um pouco... Que o governo olhasse um pouco mais para a segurança... Não para os delegados, mas que olhasse um pouco mais para a segurança pública. Mas, no fim, decidimos trazer a imprensa para nós de novo, dizendo, olha, vamos trabalhar junto, que eu acho que é isso que importa, né? Sim. Mas colocar aqui... Hoje a gente teve uma prisão bem, bem importante em Cruz Alta também, de um pedófilo que estava... extorquindo uma menina de 15 anos. Ele tinha 23 e estava extorquindo uma menina de 15 anos, a menina de Santa Catarina, pedindo para que ela mandasse nudes, mandasse fotos, enfim, porque senão ele ia fazer algumas coisas lá. E se chegou a identidade dele, ele é de Cruz Alta, está preso. Então, essa questão, assim, como é importante as pessoas também não terem vergonha de ir denunciar esse tipo de caso. E também alertar aos pais essa questão das redes sociais, né? Porque hoje é muito... E ele se dizia que ele era de Ribeirão Preto, quando ele começou a falar com a menina. E, enfim, estava aqui do nosso lado, em Cruz Alta, foi preso agora pela manhã. Uma ação bem importante com nós aqui da Draco, a Draco, a nossa inteligência, e a Polícia Civil de Santa Catarina. Uhum. Então, mas agradecer a vocês, muito obrigado também por todo o apoio. Coube a senhora, eu estava recuperando aqui até no grupo, no dia 23 de fevereiro, de passar aquela triste informação, né, do falecimento aí do delegado que lá em Santa Catarina estava passando suas férias. Que lembrança a senhora tem dele? Ele era uma pessoa muito trabalhadora, muito profissional. Ele estava há 23 anos na polícia. Ele foi inspetor antes de ser delegado. E eu trabalhei com ele, então, desde que eu estou na região. Ele chegou na região em 2012. Então, eu trabalhei com ele praticamente 12 anos. Então, uma pessoa muito trabalhadora mesmo. Ele era muito profissional. E foi uma perda para nós na região. Agora nós estamos nos reorganizando dentro das delegacias de polícia, que nós éramos em 6 delegados para 12 delegacias. Então, cada um trabalhava com 2 delegacias.
Agora, então, ficaram 5 delegados para 12. Então, a gente tem que fazer um revezamento. Então, alguns delegados estão um pouco mais assoberbados por conta dessa perda do Josuel. Mas ele sempre dizia que ele ia terminar a carreira dele dentro da delegacia de Santa Bárbara do Sul. E em junho do ano passado, ele era delegado da delegacia de Cruz Alta. E ele pediu, por conta que ele já estava ali quase há 11 anos trabalhando em Cruz Alta, ele pediu se ele não podia, então, passar a ser titular da delegacia de Santa Bárbara e atender só a DPPA, que é onde faz os registros de ocorrência, lá em Cruz Alta. E aí fizemos uma reformulação na região e ele foi para Santa Bárbara. E lá ele conseguiu uma verba muito boa com a comunidade, com o poder público de Santa Bárbara e fizeram uma delegacia nova para a cidade. E o dia que ele faleceu, veio o ok do Estado para mudar de prédio. Então, ele não trabalhou na delegacia nova. Ele não conseguiu trabalhar na delegacia. Ele mobiliou, tudo, arrumou a delegacia, não conseguiu. Mas ele sempre dizia que ele queria terminar a carreira dele em Santa Bárbara do Sul. Então, às vezes, mostrando, né, que às vezes a palavra ela é muito forte, né? Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, às vezes. Não no caso dele, né? Não no caso dele, porque eu acredito que mesmo que foi uma fatalidade, ele morreu muito cedo, mas eu acho que ele viveu bem a vida dele. Ele foi uma pessoa, assim, que ele viajou, ele trabalhou muito, sempre com a consciência tranquila do que aquilo que ele fez. Mas mostrando, assim, que a palavra, às vezes, a gente tem que cuidar no que a gente fala, porque a palavra é muito forte, né? José é uma pessoa humilde, né? Lá de Cruz Alta. É, né? uma história de vida muito linda. Muito linda, muito porque linda, a família né? dele era muito pobre. Inclusive, para ele se... um dos amigos dele que estavam lá no velório contou que para ele fazer a formatura dele em Direito, foi aquele amigo que emprestou o terno para ele na formatura, porque ele não tinha um terno. E para pagar a faculdade dele, fizeram até, assim, os amigos às vezes faziam vaquinhas para pagar a faculdade. Então, uma história de vida muito bonita, né? E pena que terminou com 47, eu ia fazer 48 anos agora em abril. Mas, enfim, eu acho que ele viveu, né, aquilo que tinha que viver, e é a nossa passagem, ninguém sabe Isso também aí, a nossa isso aí, hora, né, isso enfim, aí. né. Mas a gente fica muito Cada um grato de por nós tudo que tem, ele fez de trabalho na região. Delegado Diná, eu quero lhe pedir desculpas que eu esqueci da Rosa. Como que eu não vou deixar a Rosa na legenda ali do nome da delegada Diná? Ah, mas não né? tem problema. Daí eu coloquei um N a mais ali também, que apareceu ali no começo, mas já acertamos ali no crédito, tudo certinho, então mil perdões. Imagina, aqui. não tem problema. E eu quero também agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade, né? Sempre bom a gente receber tanto a senhora quanto o delegado Márcio também quando vem aqui, a Brigada Militar quando vem aqui, porque a gente entende e a gente sabe que caminhar em parceria, com diálogo com as forças de segurança pública, não só para nós da imprensa, mas para a comunidade também. Eu acho que isso é uma política que a senhora tem, uma política que o delegado Márcio tem, que o comando aqui da Brigada Militar tem também, né? Aqui a polícia nunca é vista como inimiga da comunidade, ela é sempre vista como aliada, né? E aí é muito por conta do perfil de vocês, né? Porque a gente sabe que a estrutura, né, principalmente o policiamento ostensivo, ele tem aquele, né? Ele precisa se impor, né? Quando necessário, né? Mas ele também sabe dialogar. Nós tivemos uma cena linda semana passada aqui, né, Andrei? Da Brigada Militar e o menino lá que, né? Ai, lindo. Que foi maravilhoso, assim, por conta disso, né? Acompanhando a última quimioterapia dele, né? Sim, muito. E emocionante aquilo, né? A gente percebe, assim, que são humanos, né? Atrás de uma farda, atrás do coldre, com a sua arma, com o seu distintivo, né? Mas são pessoas humanas que vivem, que sentem, que daqui a pouco estão com a mesma angústia lá na delegacia que muito pai e mãe ali, né? E que tem seus problemas, tem seus momentos bons e ruins, né? E aí a gente sempre fica feliz de poder abrir essas portas aqui para trazer todas essas informações. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela confiança também de toda a população, né? É bom a gente conversar com a população. E é através dos microfones de vocês, do trabalho de vocês, que a gente consegue conversar com a população. Então, obrigado. Eu mandar um abraço para o pessoal da delegacia aqui de Ibirubá, o delegado Márcio, e também para o pessoal da Brigada Militar que está aí na rua, sempre a milhão, né? Continuem com essa disposição aí. Um abraço a todos, uma boa semana. Muito obrigado. Eu vou encerrar